E aí, pessoal, tudo bem? A gente volta agora para falar sobre mais um ponto, mais uma coisinha simples, na verdade duas, sobre as strings. A primeira é que eu não falei para você, não me lembro, no caso, se eu falei sobre, não falei, na verdade. Não falei sobre o método len. O método len, ele não serve somente para string, ele serve também para outros tipos de dados, mas como listas, geralmente é utilizado em coleções. E o que é que ele faz? Ele simplesmente vai me dar o tamanho, a quantidade de itens que tem nessa minha variável. Eu falei a você que uma string é uma cadeia, é uma sequência, é um tipo de sequência que existe de caracteres, ou seja, de letras, de números especiais, de qualquer coisa que você puder digitar como caractere especial. Então, quando a gente executa esse método, ele vai me dar de fato o número cheio, ou seja, o número realmente de quanto tem, 27. Se eu adiciono mais um, sei lá, um número 1, por exemplo, ele vai dizer 28. Então, é um método que pode ser muito útil também quando você estiver programando, se você quiser saber o tamanho, fazer as comparações, verificações. Mas agora a gente vai usar um conceito que o Python nos traz, que visa facilitar nossa manipulação com strings, que é o conceito de fatiamento. O que é o conceito de fatiamento? O conceito de fatiamento é realmente o que a palavra se propõe a fazer, ou seja, você quer fatiar, você quer pegar pedaços de sua sequência, por exemplo, esse pedaço, somente esse, enfim. E a gente simplesmente vai brincar com o índice, ou seja, entre os colchetes, a gente não mais vai digitar somente um número para um caractere específico, mas a gente vai digitar um delimitador, ou seja, um intervalo de um ponto até o outro. Essa questão de intervalo e tudo mais, você vai ver que também é utilizado em laços for, por exemplo, um tipo de laço de repetição. Mas não precisa se preocupar com isso agora. Quando a gente vai definir o nosso fatiamento da string, ou seja, o quanto a gente, do ponto inicial do ponto final que a gente pegar, os elementos que a gente quer pegar na nossa sequência, a gente digita esses dois pontos normais e de um lado digita o valor inicial, ou seja, a posição inicial, o índice inicial, e no último a gente digita o índice final, ou seja, se a minha string tem 27 caracteres, eu digito 27. Se eu digitar 26, ele só vai me mostrar os 25. Se eu digitar 27, ele vai me mostrar 26 elementos. Por que isso acontece? Porque a string, como eu falei, sempre começa a contar do zero. Então ele não vai começar a contar de 1. Então, sempre que você digitar um número aqui, tenha em mente que é esse número menos 1 que ele vai exibir. E todos esses três prints aqui, eles vão mostrar todo o conteúdo da minha string. Então, eu vou do índice 0 até o 27 menos 1, ou seja, até o elemento 26. Eu posso digitar assim também, ou seja, do início até um certo ponto, ou seja, do início até o fim. Ou se eu digitar dessa forma, ele simplesmente vai do início ao fim também. Se a gente der o print aqui, a gente vai ver que ele vai mostrar igualzinho, sem nada demais, toda a minha sequência. Existem outras variações, ou seja, outros usos que pode ser interessante, como por exemplo, voltando aqui para esse daqui, que talvez seja mais simples, a gente pode adicionar mais 2 pontos e colocar um outro número. Esse número vai ser o quanto vai ser somado. Por exemplo, eu quero ir de 0 e ir somando 1 mais 1 a cada número, a cada valor, até chegar em 27. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu também posso somar 2, de 2 em 2. Então, 0, 2, 4, 6. Então, você vai ver que, por exemplo, nem todos os elementos da sequência vão ser impressos, por exemplo. Ou de 3 em 3, por exemplo, também.
ou somar negativamente, que aqui não vai fazer muito efeito porque já começou em 0, então ele não exibe nada. Então, é uma série de possibilidades que você pode fazer. Eu vou deixar isso aqui para depois. Como esse daqui, por exemplo, que eu quero ir do elemento 0 até o 5, que é um espaço em branco. Então, ele vai me mostrar ele vai fatiar, ou seja, ele vai criar uma nova string. A sua string original lá, ela não vai ser manipulada, ela não vai ser alterada, ela é imutável, não vai sumir nada. E o que você está fazendo é criando uma nova string com o conteúdo que você selecionou. Então, de 0 a 5, você extrai somente a string João. Depois, eu posso pegar do 5 ao 11, por exemplo, e pegar a outra palavra, o Carlos, por exemplo. Ou eu posso digitar o 5, ou seja, eu inicio do 5 e vou até o final da minha sequência. E eu vou exibir Carlos da Silva Júnior, por exemplo. Ou eu posso, por exemplo, fazer essa loucura daqui, que não vai exibir nada também. Então você tem que ter cuidado para manipular esses índices, ou seja, esses intervalos, esses limites, para que você tenha o resultado esperado. Como curiosidade, tem uma das formas de exibir, eu vou até tirar aqui, que é uma das formas de inverter, ou seja, imprimir de trás para frente, literalmente. Então, a gente inicia do -1, ou seja, -1, quem é o -1 nesse caso? É esse último elemento daqui. -1, -2, -3, -4, enfim, e daí em diante. Então, o que é que acontece? Quando eu escrevo isso daqui, eu falo, olha, começa no -1, ou seja, começa aqui na letra R, vai até o final, ou seja, até uma das extremidades, não necessariamente o final do final, ou seja, o final sempre assim, na ordem de leitura que a gente está acostumado, é simplesmente o final da variável, ou seja, num valor que não é mais possível. Ou seja, eu cheguei aqui, por exemplo, e quero ir para voltar mais, por exemplo, mas não tem mais como. Então, cheguei no meu limite. Ou eu começo daqui e vou até o final. Quando eu cheguei aqui no final, eu vou ultrapassar um ponto que não tem mais valor, não tem mais caractere salvo. Então, é o meu limite. Então, eu vou começar daqui, do R, e vou até o meu limite. Mas, para que eu possa fazer voltando, eu tenho que adicionar esses outros 2 pontos que eu já falei a você. E o que é que eu vou fazer? Eu vou somando, entre aspas, -1. Ou seja, -1, -2, -3, -4, -5... até chegar no meu limite. Então você vai ver que ele vai mostrar, digamos assim, ele vai imprimir daqui até aqui. Ou seja, vai começar imprimindo R, depois o O, depois o I, N, o U, o J e por assim por diante. Então o fatiamento de strings vai ser útil quando você quer, por exemplo, você pega um nome de um usuário completo e você quer exibir somente na tela o nome e sobrenome dele. Então você tem como fazer sim, usar esse fatiamento para extrair informações que você queira processar, que você queira tornar relevante. Mas a string por si só, ela é ou melhor dizendo, esse fatiamento existe não somente para strings. Esse fatiamento é usado para sequências, como as strings, como as listas, tuplas, os dicionários. Conteúdo que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, eu espero que você utilize, que você brinque um pouco com isso. Um outro conceito que a gente vai ver é o conceito de concatenação e o conceito de interpolação das strings. Eu vou mostrar da maneira mais simples, da maneira mais fácil, da maneira mais rápida, para que você aprenda. Mas existem outras formas de fazer a interpolação, por exemplo. Então, vai ficar como pesquisa para você olhar na documentação e ver que existem várias outras formas. A forma que eu vou fazer funciona para o Python mais atual, sim. Então, eu acredito que você não vai ter problemas por enquanto.